chegou a informação através de um GCM, né, que coletores de lixo haviam encontrado, né, um pedaço de corpo. No próprio telefone ele já tinha certeza que aqueles corpos eram do Igor e do João Vitor. Uma menina caiu da janela de um prédio aqui na Zona Norte, então eu preciso que você fica mais em cima possível desse caso, né, para apurar, porque a história está crescendo. Ou você falava de Isabela Nardoni, ou você não tinha, ninguém olhava para você. Bom, em 2008, dois irmãos, o João Vitor e o Igor, foram mortos pelo pai e pela madrasta, na periferia de Ribeirão Pires. Eles moravam com o pai e a madrasta. Ao que tudo indicava, eles tinham sido mortos, esquartejados. Mas quem foi o mandante? Quem pensou nisso? Foi o pai ou a madrasta? A polícia, ela, creio eu, que queria saber o que cada um fez, né? Qual foi a responsabilidade de cada um. Se a madrasta havia também participado do assassinato das crianças, ou se ela havia, como alegou, participado apenas da parte de esquartejamento e omissão, né, ocultamento dos cadáveres. Eram os dois dentro do apartamento com a outra criança menor e a Isabela. A teoria da terceira pessoa foi enterrada ao longo dos primeiros dias de investigação. Olha, alguém invadiu o apartamento e alguém jogou a criança enquanto eles estavam no outro quarto. Essa versão não se sustentava. Versão que a polícia nunca levou muito a sério, porque, como eu disse no começo, era uma versão absolutamente inédita, não só no Brasil, acho que no mundo. Eu nunca fiquei sabendo de um caso de um bandido que entra no apartamento para roubar por algum motivo e decide atirar uma criança pela janela. O que foi dito é que eles, dentro da casa, eles começaram a contar como foi. Havia uma relação muito conturbada entre o casal e as crianças. A Eliana e o João, conversando, falaram: não, precisamos acabar com essa situação. O João chamou o João Vitor na cozinha e começou a esganar ele. O João Alexandre vai para cima do João, salvo engano, que era o maior e mais velho. Nisso, o Igor estava no quarto. A madrasta pegou uma faca na cozinha. Aí eu fico imaginando o irmão vendo, né, a situação. Pegou a faca na cozinha, foi pro quarto e deu uma facada na barriga do Igor. Profissionais do Instituto Médico Legal acreditam que a menina Isabela, de 5 anos, que morreu ao cair do 6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo, tenha sido sufocada antes da queda. As informações que acabaram surgindo ao longo da investigação que apontavam ali, que aumentavam as suspeitas com relação ao casal. Por exemplo, eles não ligaram para o serviço de emergência, para o SAMU, para o resgate, para tentar socorrer a vítima. Para algumas pessoas isso é um indicativo de que eles sabiam que a criança eventualmente já estava morta, ou acreditavam que estava morta, por isso não teria necessidade de socorrê-la. Os fatos apontavam para o casal. Então, na realidade, você, mostrando os fatos, você apontava o casal. O que os pais fizeram? Eles tentaram pôr fogo nos dois corpos. Faltou thinner, faltou produto para fazer isso. Ao não conseguir queimar, eles esquartejaram os corpos e colocaram esses corpos em sacos de lixo. O João foi trabalhava de segurança, e a Eliane ficou responsável
por espalhar esses sacos plásticos com os corpos dos meninos pelo bairro. E colocou em 2 pontos diferentes de coleta, até para tentar, talvez, dificultar uma identificação. Os vizinhos do lado do Londo, apareceu um consultor de segurança de nome Valdir, que alegava que ouviu, no momento pouco tempo antes da menina ser atirada, uma forte discussão entre um casal, discussão essa que demorou em torno de 15 minutos, e a menina foi atirada pela janela no momento que ele ouviu a gritaria, que ele tinha certeza que havia sido atirada às 23 horas e 23 minutos, que é o horário que ele ia dormir, e o rádio relógio ficava do lado dele, né? Havia uma testemunha que havia ouvido a criança, possivelmente a Isabela Nardoni, gritar: para pai, para pai, para pai. Todos os indícios apontavam para a participação. E foi difícil eles chegarem nessa conclusão, porque o próprio pai e a madrasta atirar uma menina do 6º andar de um prédio, né, é difícil de, sei lá, imaginar essa situação. Eu lembro dessa descrição dos policiais, de que quando eles chegam na casa, há um cheiro muito forte de decomposição. E quando eles abriram também os ralos, havia, né, marcas de vísceras. E as vísceras, que são os órgãos e as partes, né, essas partes que a gente tem mais úmidas do corpo, elas foram jogadas no ralo do boxe. Isso demonstra o quanto eles não sabiam o que eles estavam fazendo, porque as vísceras são as partes moles do corpo, são as que mais cheiram, são as que cheiram primeiro. Era a cena que faltava para que o roteiro dos assassinatos fizesse total sentido na mente dos policiais. Pai e madrasta de Isabela devem se apresentar nesta quinta. A prisão temporária foi decretada para que o casal não prejudique as investigações que prosseguem tanto na área da polícia científica quanto na busca de novas pistas no prédio onde ocorreu a morte da menina. A prisão, ela foi um momento bastante estresse para o jornalismo, porque naquele momento nada apontava para a necessidade da prisão. Então todos os jornalistas começaram a se perguntar qual prova bombástica a polícia havia encontrado para determinar a prisão do casal. A prisão aconteceu quando havia elementos bastante sólidos para apontar os dois como culpados. Não havia nenhum elemento novo que justificasse essa medida extrema. O que as investigações mostraram eles premeditaram o crime. Eu particularmente acredito que não tem nada a ver na fúria do momento, ou que, sabe, foi premeditado. Aqui houve a confissão e aqui os indícios foram muito claros. A grande preocupação era não julgar antes da justiça. Mas não sei, eu acho que é muito fácil você ver depois esses erros do que na hora. Quando você toma um lado de uma investigação, quando você toma o lado da polícia, você deixa de fazer um bom jornalismo. O caso foi crescendo de tal forma que todas as outras notícias viraram secundárias, assim, submanchetes de uma página de jornal, por exemplo. A casa onde João Vitor, de 13 anos, e Igor, de 12, foram assassinados está pichada e há bilhetes de crianças indignadas pedindo justiça. Até os policiais mais experientes ficaram impressionados com o que viram do lado de dentro. Contam que havia muito sangue